Olá, chamo-me Raquel Moreira, sou aluna do segundo ano do Programa Doutoral em Ciências Cardiovasculares da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e desenvolvo o meu trabalho de investigação na Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular integrada no Centro de Investigação Médica desta faculdade. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas das características e funções do coração humano. O nosso coração encontra-se dividido em 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos, entre muitas outras estruturas, sendo capaz de bater até 115 mil vezes por dia. No início do ciclo cardíaco, as aurículas recebem o sangue vindo dos diferentes tecidos do organismo. Este é conduzido até aos ventrículos e, quando estas cavidades atingem a sua capacidade máxima, enviam o sangue para todos os tecidos e órgãos para serem oxigenados e nutridos. Uma pequena curiosidade: um adulto em média apresenta 3 a 5 litros de sangue em circulação, sendo que o coração é capaz de bombear aproximadamente 8 mil litros de sangue por dia. Assim, a aurícula direita recebe sangue vindo de todos os tecidos do organismo e, através do ventrículo direito, envia-o para os pulmões para ser oxigenado. A aurícula esquerda, por sua vez, recebe o sangue vindo dos pulmões já oxigenado e, através do ventrículo esquerdo, envia-o para a artéria aorta, que fará o sangue seguir para todo o sistema circulatório, irrigando os diferentes órgãos e tecidos. Assim, é possível dividir a circulação sanguínea em 2 tipos: a circulação pulmonar e a circulação sistémica. A circulação pulmonar visa renovar os gases que se encontram no sangue, aumentando a quantidade de oxigênio e eliminando o dióxido de carbono. A circulação sistémica visa entregar esse sangue oxigenado aos diferentes tecidos e órgãos e devolvê-lo depois aos pulmões para que possa voltar a ser oxigenado após as trocas se realizarem nos capilares sanguíneos. Este sistema circulatório é bastante complexo, apresentando diversos vasos, quer sejam veias ou artérias, que apresentam um nome específico e uma localização exata onde se devem encontrar, fazendo no total, caso pudéssemos esticar este sistema, quase 100 mil quilómetros. Uma pequena curiosidade: todas as células do corpo humano necessitam de ser irrigadas com sangue, exceto as células da córnea, que é a parte mais anterior e transparente do olho. Esta parte do corpo é mantida saudável apenas através da lágrima. Assim, tal como os restantes tecidos e órgãos, também o coração necessita de ser irrigado, pois é constituído por um dos 3 tipos de músculo existentes no corpo humano, o músculo cardíaco, também chamado miocárdio. Este órgão é irrigado por uma complexa rede de pequenas artérias, as artérias coronárias, que apresentam, por vezes, uma anatomia variável, aparecendo em diferente número e localização ao longo do coração. Tal como acabei de referir, existem 3 tipos de músculo no corpo humano. Temos o músculo esquelético, que é a musculatura que envolve as estruturas ósseas, o músculo liso, que constitui alguns órgãos, como o intestino, e ainda reveste a parede dos vasos sanguíneos, e temos o músculo cardíaco, que é exclusivo do coração. As células deste músculo, chamadas miócitos, apresentam diversos componentes que permitem o seu movimento durante as diferentes fases do ciclo cardíaco, podendo contrair ou relaxar em sístole e em diástole. Existem diversas alterações a esta anatomia que acabamos de ver, podendo ser que resultam, por exemplo, de alterações na formação do embrião, que podem ser detectadas à nascença, ou podem ocorrer como consequência de outras doenças cardíacas que apareçam ao longo da vida dos pacientes. Podemos destacar as comunicações interauriculares, nas quais existe uma interrupção da parede que separa as aurículas e ocorre a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Existem também as comunicações interventriculares, em que a parede que separa desta vez os ventrículos não se encontra íntegra, havendo mais uma vez mistura de sangues. Esta mistura pode provocar alguns sintomas, nomeadamente cansaço e cianose. A cianose consiste essencialmente na coloração arroxeada das extremidades, como os lábios ou os dedos, pela falta de aporte de oxigênio, uma vez que o sangue arterial se encontra contaminado com sangue venoso. É de salientar que estas 2 patologias podem aparecer combinadas no mesmo doente e ainda com outras alterações cardíacas e vasculares, necessitando de intervenção cirúrgica. Outro tipo de doença que pode aparecer no coração é a doença coronária. Esta vamos começar por definir o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, mais comumente chamado de ataque cardíaco, resulta de uma obstrução de uma das artérias coronárias, impedindo que o sangue chegue a determinada área do músculo do coração. Esta alteração
pode provocar isquemia, como vemos na imagem da esquerda. O que acontece é que vemos na parte inferior do coração uma área não está a receber aporte sanguíneo suficiente. A isquemia define essencialmente o período entre o início da falta de oxigênio e a morte do tecido. Na imagem da direita, já conseguimos ver que há uma alteração da morfologia do coração pela perda de músculo naquela área que foi afetada pelo infarto. Uma curiosidade engraçada é que a maior parte dos infartos ocorre à segunda-feira e o dia do ano com maior taxa de ocorrência destes eventos é o dia de Natal, seguido da véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Passemos agora a outras estruturas do coração, as válvulas cardíacas. O coração humano apresenta 4 válvulas, 2 auriculoventriculares que separam os aurículas dos ventrículos. Temos a válvula tricúspide à direita e a válvula mitral à esquerda, e as válvulas semilunares, que estabelecem a comunicação entre os ventrículos e as grandes artérias, a válvula pulmonar à direita e a válvula aórtica à esquerda. Os sons cardíacos que são possíveis de ser audíveis através da auscultação cardíaca com o estetoscópio correspondem ao fecho destas válvulas durante o ciclo cardíaco. Existem diversas doenças que podem afetar estas estruturas. Existem estenoses, que consistem num aperto das válvulas que dificulta a passagem do sangue para a cavidade seguinte, e esta estenose pode ser causada, por exemplo, pela deposição de cálcio nas estruturas das válvulas, tornando a válvula mais apertada e mais rígida, dificultando a passagem do sangue, e pode ocorrer em consequência da degeneração natural das estruturas, em consequência do envelhecimento da população. Existem também as insuficiências valvulares, como vemos na imagem à direita em cima, em que existe refluxo de sangue para trás no ciclo cardíaco. Nesta imagem podemos ver que algum sangue está a voltar para a aurícula esquerda através da válvula mitral. Estas alterações valvulares podem ser facilmente corrigidas com cirurgia cardíaca, podendo ser apenas reparadas as válvulas ou substituídas por completo por próteses, que serão as novas válvulas do doente. Estas próteses podem ser biológicas, feitas a partir de material de animais, geralmente de porco, sendo que são necessárias 3 válvulas cardíacas de porco para se realizar uma válvula que seja possível de ser implantada num humano, ou então válvulas mecânicas, que são feitas com materiais inoxidáveis. A escolha entre um tipo de válvula ou outra a implantar depende sempre de diversas características clínicas e da preferência do doente. As doenças cardíacas são assim cada vez mais comuns e são bastante prevalentes na nossa atualidade, sendo que o primeiro caso de doença cardíaca foi documentado há já mais de 3.000 anos. Normalmente estas patologias são possíveis de ser tratadas com medicamentos enquanto for clinicamente possível e o doente se mantiver estável e sem complicações. Assim que alguns sinais e sintomas começam a instalar-se, como dor no peito, cansaço excessivo, falta de ar, tonturas, aí será necessário intervir. Voltamos agora à doença coronária. A doença coronária consiste essencialmente na obstrução de uma artéria coronária, como já vimos e como vemos na imagem mais inferior, quase que o interior da artéria se encontra tapado, não permitindo a circulação de sangue. A cirurgia cardíaca é uma opção possível para o tratamento desta doença, sendo que a primeira cirurgia cardíaca foi realizada já há mais de 120 anos. Neste caso, para a doença coronária, a cirurgia chama-se revascularização do miocárdio e consiste na construção de uma ponte com uma veia ou uma artéria que vai irrigar a zona que estava a perder sangue pela falta estava a perder a irrigação sanguínea pela falta de oxigênio que lhe chegava porque a artéria se encontrava entupida. Nestes casos, geralmente é necessária circulação extracorporal e paragem cardíaca, ou seja, na maior parte das cirurgias cardíacas estes 2 fatores são necessários, de forma que uma máquina oxigene o sangue e o faça circular por todo o corpo, enquanto o coração se mantém estável e parado para que seja mais fácil trabalhar. Assim que possível, esta circulação é interrompida e o coração volta a bater, sendo que concretamente nesta cirurgia da doença coronária é já possível realizá-la sem apoio desta circulação. Outra alternativa para esta doença é a angioplastia, também comumente conhecida como cateterismo. Neste procedimento é inserido um catéter no sistema vascular do doente, que é progredido até ao coração, mais especificamente até à área que está obstruída na artéria coronária doente, e aí é insuflado um balão, como podemos ver na imagem em baixo, que vai abrir a artéria e eliminar a obstrução.
podendo ou não ser colocada também uma malha metálica, como vemos mais à direita, que se chama stent e que vai permitir a manutenção do resultado, ou seja, impedir que volte a obstruir na mesma área. Outra característica do nosso coração é que este possui um sistema de condução elétrica próprio, ou seja, possui um conjunto de células capazes de gerar energia elétrica por si só e fazer o coração contrair e movimentar o sangue ao longo do sistema circulatório. Este sistema de condução elétrica pode também sofrer diversas alterações, nomeadamente à nascença ou como complicação de outras patologias. Geralmente, quando aparecem problemas neste sistema do coração, é quando é necessária a implantação de um pacemaker, que pode substituir total ou parcialmente a função contrátil do coração, a função elétrica, e permitir contrair o coração só com este dispositivo. Sendo que este tipo de dispositivos foi implantado pela primeira vez em 1958, ou seja, é um procedimento bastante recente. Por fim, gostaria de falar de alguns exames complementares que auxiliam no diagnóstico das diferentes doenças cardiovasculares ou que simplesmente podem ajudar a caracterizar a morfologia e função cardíacas. Temos o ecocardiograma, a ressonância magnética cardíaca, a tomografia computadorizada cardíaca, conhecida mais comumente como TAC, a cintigrafia de perfusão miocárdica, que detecta alterações na perfusão do miocárdio, ou seja, detecta áreas do músculo que não estão a ser irrigadas com sangue corretamente, entre muitos outros exames. De destacar o eletrocardiograma, que registra a atividade elétrica do coração, como podemos ver em cima à direita, e pode detectar se esta atividade elétrica provém da origem do sistema elétrico do coração, se provém de outra parte desse sistema elétrico ao longo das fibras que existem no coração ou até de um pacemaker. Tanto este exame, o eletrocardiograma, como o ecocardiograma, que obtém imagens do coração, podem ser realizados em esforço, de forma a perceber se com o estímulo do exercício físico existem algumas alterações que possam agravar a condição cardíaca do doente. Concluindo, o sistema cardiovascular, como vimos, tem diversas estruturas e realiza diversas funções, tanto com impacto na função cardíaca, na função vascular, mas também em muitos outros sistemas que não foram referidos ao longo desta apresentação. Assim, a saúde cardiovascular, por este motivo, está a receber cada vez mais atenção por parte da comunidade médica, de forma a poderem ser evitado o aparecimento destas doenças, ou pelo menos atrasar a sua progressão nos doentes que já as têm. E assim, o papel dos profissionais de saúde revela-se cada vez mais premente na atualidade, de forma a pelo menos proporcionar o máximo de qualidade de vida aos doentes cardíacos. Muito obrigada pela vossa atenção.